A cartilha Dinheiro no Brasil foi publicada pelo Banco Central do Brasil em 2004 com distribuição gratuita. A edição e narração do vídeo foi realizado por Poupar Hoje. Dinheiro no Brasil, segunda edição, dezembro de 2004. Banco Central do Brasil, Programa de Educação Financeira. Produção: Secretaria de Relações Institucionais do Banco Central do Brasil. Pesquisa e acervo: Museu de Valores do Banco Central do Brasil 2003. Apresentação: com o objetivo de divulgar aspectos significativos da história econômica e numismática brasileira, o Banco Central do Brasil coloca à disposição do público esta cartilha, que reproduz os tópicos mais relevantes abordados na exposição sobre o dinheiro no Brasil, em exibição no Museu de Valores. A mercadoria usada como dinheiro. O pau-brasil foi a principal mercadoria utilizada no Brasil como elemento de troca entre os nativos e os europeus. Posteriormente, o pano de algodão, o açúcar, o fumo e o zimbo, tipo de concha utilizada nas trocas entre os escravos, foram utilizados como moeda mercadoria. Essas moedas continuaram sendo usadas mesmo após o início da circulação das moedas metálicas. Com as expedições, chegam as primeiras moedas. Com a intensificação das viagens à terra recém-descoberta e a implantação de núcleos de colonização, começaram a circular as primeiras moedas no Brasil, trazidas pelos portugueses, invasores e piratas. A partir de 1580, com a união das coroas de Portugal e Espanha, moedas de prata espanholas passaram a circular no Brasil em grande quantidade. Carimbos alteram o dinheiro. Em 1642, Dom João IV, rei de Portugal, mandou aplicar carimbos sobre moedas portuguesas e espanholas que estavam em circulação. Esses carimbos aumentavam o valor das moedas. Na invasão holandesa, as primeiras moedas com o nome Brasil. Durante o domínio holandês no Nordeste brasileiro, de 1630 a 1654, surgiram as primeiras moedas cunhadas no Brasil, os florins e os soldos. Essas moedas foram cunhadas pelos holandeses para pagar aos seus fornecedores e às suas tropas cercadas pelos portugueses. Os florins e os soldos traziam a marca da Companhia de Comércio das Índias Ocidentais. A palavra Brasil aparecia no reverso dos florins. O dinheiro começa a ser fabricado no Brasil. Em 1694, Dom Pedro II, rei de Portugal, criou a primeira Casa da Moeda, na Bahia. Todas as moedas de ouro e de prata em circulação na colônia deveriam ser enviadas à Casa da Moeda para serem transformadas em moedas provinciais. No entanto, as dificuldades e os riscos do transporte fizeram com que a Casa da Moeda fosse transferida de uma região para outra. Em 1699, mudou-se para o Rio de Janeiro, no ano seguinte, para Pernambuco, e de novo para o Rio, em 1703. Patacas, moedas que circularam por 139 anos. As patacas foram as moedas que circularam por mais tempo no Brasil, de 1695 a 1834. Essa série era composta pelas moedas de prata nos valores de 20, 40, 80, 160, 320 e 640 réis.
O valor de R$ 320 pataca deu nome à série. No apogeu do ciclo do ouro, a moeda que pesava 53,78 gramas. A elevada produção de ouro no Brasil permitiu a cunhagem da série dos dobrões, moedas de ouro nos valores de 400, 1.000, 2.000, 4.000, 10.000 e 20.000 réis, de 1724 a 1727. O dobrão de 20.000 réis, com 53,78 gramas, foi uma das moedas de maior peso em ouro que circulou no mundo. Cara ou coroa. Em 1727, foram cunhadas as primeiras moedas no Brasil com a figura do rei numa das faces e com as armas da coroa portuguesa na outra. Essas moedas deram origem à expressão popular cara ou coroa, e ficaram conhecidas como série dos escudos. O controle da extração do ouro. As casas de fundição foram criadas para controlar a exploração do ouro e a cobrança de impostos. Os mineradores eram obrigados a entregar todo o ouro extraído a essas casas, onde 20% eram retirados para pagar o imposto denominado quinto. O restante era devolvido em forma de barras fundidas acompanhadas de um certificado que legitimava sua posse. Moedas de prata para as minas. Para facilitar o comércio na região das minas, onde os preços eram estabelecidos em função do preço do ouro, R$ 1.200 para cada 3,586 gramas de ouro, foram cunhadas moedas em prata nos valores de 600, 300, 150 e 75 réis. Para diferenciá-las da série das patacas, devido à proximidade dos valores, foi gravada na nova série a inicial do nome do rei D. José e ficaram conhecidas como série J. Nas faces da moeda, as fases da vida de uma rainha. As moedas de ouro cunhadas durante o reinado de D. Maria e registraram diferentes momentos da vida da rainha. De 1777 a 1786, apareceu retratada ao lado de seu marido, Dom Pedro III. Após a morte do esposo, foi retratada sozinha, portando véu de viúva. A partir de 1789, terminado o luto, passou a ser representada com um toucado ornado de joias e fitas. A criação do Banco do Brasil. Devido à queda na produção de ouro e ao crescimento dos gastos com a implantação da administração no Rio de Janeiro, a quantidade de moedas em circulação tornou-se insuficiente. Assim, em 1808, D. João VI criou o Banco do Brasil, o primeiro banco da América do Sul e o quarto do mundo. Em 1810, foram emitidos os primeiros bilhetes do banco, precursores das cédulas atuais. As primeiras moedas comemorativas. A elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, em 1815, foi comemorada com a cunhagem de uma série especial de moedas. As peças em ouro, prata e cobre traziam gravada a legenda Joanes, DG Porte Brás e Alg Perreg, João, por graça de Deus, príncipe regente de Portugal, Brasil e Algarves. A moeda mais valiosa da coleção brasileira. Dom Pedro I, para comemorar sua coroação como imperador do Brasil em 1822, mandou cunhar moedas de 6.400 réis em ouro,
conhecidas como peça da coroação. Por não ter agradado ao imperador, a produção dessas moedas foi suspensa. Foram fabricados apenas 64 exemplares e, por isso, são hoje muito raros. As primeiras moedas do Brasil independente. Logo após a independência, as moedas mantiveram o mesmo padrão das moedas do período colonial, sofrendo pequenas alterações para se adequar à nova situação política. Nas moedas de ouro e prata, as armas de Portugal foram substituídas pelas do Império, e acrescentou-se a frase, in hoc signo vinces, com este sinal vencerás. Cobre falsificado. Entre 1823 e 1831, além das casas da moeda do Rio de Janeiro e da Bahia, casas de fundição em outros estados também cunharam moedas de cobre, o que facilitou o surgimento de inúmeras falsificações, principalmente na Bahia. O governo, numa tentativa de acabar com as falsificações, determinou o recolhimento dessas moedas na Bahia, substituindo-as por cédulas do Tesouro Nacional, atualmente muito raras. Dom Pedro II nas moedas, o registro de um longo reinado. As moedas cunhadas durante os quase 60 anos do reinado de Dom Pedro II mostram o imperador em diferentes fases de sua vida, na infância, na idade adulta e na velhice. A efígie de Dom Pedro II foi a mais representada no dinheiro brasileiro. Os cruzados substituem as patacas. Em 1834, a Casa da Moeda do Rio de Janeiro cunhou uma nova série de moedas em prata para substituir as patacas, que circularam durante todo o período colonial. O valor de R$ 400 se cruzado deu nome à série. Cédulas fabricadas na Inglaterra. Para uniformizar as cédulas em circulação e acabar com as falsificações, em 1835 as antigas notas do extinto Banco do Brasil e as cédulas para o troco do cobre foram substituídas por cédulas do Tesouro Nacional, fabricadas por Perkins, Bacon e Pett, Inglaterra. Essas cédulas possuíam certas características que dificultavam a falsificação. Foi a primeira vez que o Tesouro Nacional assumiu o monopólio das emissões. Emissões de bancos particulares. Com o aumento da população e o alto custo dos metais preciosos utilizados na fabricação de moedas, as cédulas tornaram-se cada vez mais necessárias no decorrer do século XIX. Como a extensão do território brasileiro dificultava a distribuição de cédulas, entre 1836 e 1854, o governo autorizou bancos particulares a emitirem juntamente com o Tesouro Nacional. O Segundo Banco do Brasil. O Segundo Banco do Brasil, criado pelo Visconde de Mauá, formado pela fusão do antigo Banco do Brasil com o Banco Comercial do Rio de Janeiro, iniciou suas atividades em 1854, na condição de único emissor. Em 1857, para atender às exigências do crescimento econômico, foi autorizada a constituição de novos bancos emissores. O Banco do Brasil voltou a assumir a responsabilidade pelas emissões durante alguns períodos entre 1862 e 1930, quando emitiu papel moeda pela última vez. Inovação na fabricação de moedas. Com a generalização do uso de cédulas,
a cunhagem de moedas direcionou-se para a produção de valores destinados ao troco. O cobre foi sendo substituído por ligas modernas, mais duráveis, de modo a suportar a circulação do dinheiro de mão em mão. A partir de 1868, foram introduzidas moedas de bronze e, a partir de 1870, moedas de coproníquel. As primeiras moedas da República. Após a proclamação da República, em 1889, foi mantido o padrão réis. As moedas de ouro e prata receberam gravação da alegoria da República no lugar da imagem do imperador. A utilização do ouro na cunhagem de moedas de circulação foi interrompida em 1922 devido ao alto custo do metal. O Tesouro Nacional. A grande quantidade de bancos emissores provocou uma grave crise financeira. Por isso, em 1896, o Tesouro Nacional passou a ser novamente o único responsável pela emissão das cédulas. Além disso, numa tentativa de uniformizar o dinheiro em circulação, todas as cédulas emitidas por outros bancos foram substituídas por cédulas do Tesouro Nacional. O Tesouro fez sua última emissão em réis em 1936, voltando a emitir no padrão cruzeiro, de 1942 até 1964, quando foi substituído pelo Banco Central. O quarto centenário do descobrimento do Brasil. Por ocasião do quarto centenário do descobrimento do Brasil, em 1900, foi lançada a primeira série de moedas comemorativas da República. A série era composta por moedas de prata nos valores de 400, 1.000, 2.000 e 4.000 réis. O tostão moeda de 100 réis. Entre 1918 e 1935, com a finalidade de facilitar o troco, foi cunhada uma nova série de moedas em coproníquel que substituiu cédulas de valores pequenos e moedas antigas. A moeda de 100 réis dessa série ficou conhecida como tostão. De 1942 aos dias de hoje. Cruzeiro de 1942 a 1967. Em 1942, havia 56 tipos diferentes de cédulas no Brasil. Para uniformizar o dinheiro em circulação, foi instituída a primeira mudança de padrão monetário no país. O antigo réis deu lugar ao cruzeiro. Um cruzeiro correspondia a 1.000 réis. Cruzeiro Novo de 1967 a 1970. A desvalorização do cruzeiro levou à criação de um padrão de caráter temporário, para vigorar durante o tempo necessário ao preparo das novas cédulas e à adaptação da sociedade ao corte de 3 zeros. As cédulas do Cruzeiro Novo foram aproveitadas do Cruzeiro, recebendo carimbos com os novos valores. 1.000 cruzeiros correspondiam a um Cruzeiro Novo. Cruzeiro de 1970 a 1986. Em março de 1970, o padrão monetário voltou a chamar-se Cruzeiro, mantendo a equivalência com o Cruzeiro Novo. Um Cruzeiro Novo correspondia a um Cruzeiro Cruzado de 1986 a 1989. O crescimento da inflação, a partir de 1980, foi a causa da instituição de um novo padrão monetário, o cruzado.
Um cruzado equivalia a 1.000 cruzeiros. A maioria das cédulas do cruzado foi aproveitada do cruzeiro, recebendo carimbos ou tendo suas legendas adaptadas. Cruzado Novo de 1989 a 1990. Em janeiro de 1989, foi instituído o Cruzado Novo, com unidade equivalente a 1.000 cruzados. Os 3 últimos valores emitidos em cruzados receberam carimbos em cruzados novos, e em seguida, foram emitidas cédulas específicas do padrão. Cruzeiro de 1990 a 1993. Em março de 1990, a moeda nacional voltou a se chamar cruzeiro, com unidade equivalente a um cruzado novo. Novamente circularam cédulas carimbadas, com legendas adaptadas e cédulas do padrão. Cruzeiro Real de 1993 a 1994. Em julho de 1993, uma nova reforma monetária foi promovida no país, instituindo-se o Cruzeiro Real. A unidade equivalia a 1.000 cruzeiros. Foram aproveitadas cédulas do padrão anterior e emitidas cédulas novas. Real de 1994 até hoje. Em 1º de julho de 1994, foi instituído o real, cuja unidade equivalia a CR cifrão 2750,00. Não houve corte de zeros ou carimbagem de cédulas do padrão anterior. O Banco Central do Brasil determinou a substituição de todo o dinheiro em circulação. Inovações tecnológicas do real. Em abril de 2000, foi lançada uma nova cédula de R$ 10, em comemoração aos 500 anos do descobrimento do Brasil, trazendo como novidade o emprego de um material plástico ultra-resistente, o polímero, que permite a colocação de elementos de segurança de última geração, até então, inéditos no dinheiro brasileiro. A cédula de R$ 20 entrou em circulação em 27 de junho de 2002 e trouxe um novo elemento de segurança, a faixa holográfica, uma tira metalizada aplicada sobre o papel moeda que produz efeitos visuais holográficos quando movimentada sob a luz. Com estampas multicoloridas do mico-leão e do número 20, a faixa holográfica irá caracterizar de forma singular a nova cédula, tornando mais difíceis as falsificações.